Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai falar sobre função de segundo grau e temos como definição: uma função é dada quando nós temos o conjunto dos números reais dado em cima dos reais, certo? Então a função é definida nesse formato e é uma função de segundo grau se existirem números reais A, sendo esse A diferente de zero, B e C tais que a função f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Basicamente, você já percebe que essa estrutura é de uma equação de segundo grau. Então, esse f de x aparece para a gente determinar ela como função, construir gráficos, certo? Então, a observação que a gente tem aqui é que o valor de A, que é esse valorzinho aqui, ele precisa ser diferente de zero. Por que, Luciano? Ele precisa ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, ela deixa de ser uma função de segundo grau e passa a ser uma função aí de primeiro grau. E B e C pode ser zero? Sim. B e C pode ser zero sem nenhum problema. O que importa é que o valor de A seja um número diferente de zero. Nós sabemos também, que em aulas anteriores, que a gente já falou sobre a questão do gráfico da função, o gráfico da função de segundo grau, que a gente conhece como parábola, certo? Falamos também um pouco sobre a questão de concavidade. O que é concavidade? Essa abertura de comportamento desse gráfico. Então, toda vez que a gente tiver uma concavidade voltada para cima, é porque o valor de A, que é o coeficiente que acompanha x, é positivo, é maior do que zero. Então, toda vez que o valor de A for positivo, tu já sabe que a gente vai ter uma concavidade voltada para cima. Toda vez que o valor de A for negativo, menor do que zero, nós vamos ter uma concavidade voltada para baixo, certo? E quando a gente tem uma concavidade voltada para cima, nós vamos ter um vértice, que a gente vai dizer que é o ponto mínimo, certo, pessoal? E quando a gente tiver uma concavidade voltada para baixo, nós vamos ter também um vértice, só que agora a gente vai ter um ponto de máximo, certo? Então, essa primeira parte de introdução é isso. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente dar continuidade. Quadro apagado. Continuando nosso conteúdo. Agora a gente vai falar sobre a questão do esboço do gráfico, certo, pessoal? Do gráfico da função do segundo grau da nossa parábola. A gente sabe que as raízes, como é uma equação de segundo grau, calculamos as raízes através da fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara. E temos também a questão da soma e produto para encontrar as raízes. Eu vou basear na forma de Bhaskara, um conteúdo que a gente já viu e tudo mais, e como a gente está um pouquinho à distância, então é mais interessante trabalhar com matérias que a gente já viu para facilitar. Um vídeo futuro eu vou falar sobre a questão de soma e produto para encontrar também as raízes de uma equação de segundo grau. Então, para que é que eu encontro as raízes? Gente, toda vez que você vai construir um gráfico do segundo grau, ou qualquer tipo de gráfico, as raízes são o ponto de intersecção, certo, pessoal? Ponto de intersecção com o eixo X. Toda vez que você falar sobre raízes, então, falei de raiz, eu estou falando que a raiz é o ponto de intersecção com o eixo de X, certo? Exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o meu plano cartesiano e eu faço o gráfico nesse formato aqui, em que eu coloco o número 1 e aqui eu coloco o número 3. Isso quer dizer o quê? Que as raízes da minha função é o número 1 e o número 3. Ah, Luciano, eu encontro por onde essas raízes? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que toda vez que você tiver um determinante que é dado pela fórmula de b ao quadrado menos 4ac, esse determinante aqui for maior do que zero, você vai encontrar duas raízes e essas raízes vão ser distintas, diferentes. Certo, pessoal? Quando você tiver determinante
igual a zero, você vai encontrar também duas raízes, só que elas vão ser iguais. Que a gente pode dizer que você encontra apenas uma raiz. E quando o determinante for menor do que zero, você não vai ter raízes. Luciano, então, se você não tem raiz, eu continuo na questão? Sim. Você continua na questão porque vai acontecer uma situação como essa que eu vou colocar aqui, ó. Se determinante é negativo, o gráfico vai ocorrer do mesmo jeito, só que ele não vai tocar no ponto de intersecção com x, certo? Quando ele toca no ponto de x, é porque acontece que meu determinante tem duas raízes. Quando ele não toca no eixo de x, isso quer dizer que o determinante deu negativo. E para ele tocar apenas num ponto aqui de x, é porque você tem o determinante igual a zero. Então, isso daqui é interessante vocês lembrarem e saber que quando você vê um gráfico que não tocou o eixo de x, não tocou esse eixo aqui de x, você já vai saber. Essa equação aqui, ela não tem raiz. Ela vai ser um determinante negativo. Olhei para o gráfico, ele tocou apenas um ponto de x, eu vou lembrar que ela tem um determinante igual a zero. E se eu observar que ela tem dois pontos tocados em x, eu vou observar que esse determinante é um determinante positivo, maior do que zero. Então, é interessante você saber essas definições, essas pré-definições, para facilitar no seu estudo. Aí, o que acontece? Eu falei isso para vocês também sobre a questão do vértice. Esse vértice, ele vai ser dado com essas fórmulas aqui. X do vértice vai ser igual a menos b sobre 2 sobre a, certo? Menos b sobre 2 vezes a, melhor dizendo. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, isso daqui eu tenho que ter como base também. Uma vez que o x do vértice e y do vértice vai determinar até o ponto mínimo, certo? Quando ele for com cavidade para cima, ele vai determinar o ponto mínimo até onde ela vai descer, o ponto mínimo que ela vai chegar, para depois ela voltar a subir. E quando ela tem o ponto com cavidade para baixo, o ponto máximo, a altura máxima que ela chegou até voltar a cair. É como se você pegasse uma pedra e jogasse para cima. Ela vai chegar até um determinado ponto, que a gente chama ponto máximo, aí ela volta a cair, fazendo a trajetória, certo? Então, é importante também ficar atento a esse vértice. E outro ponto importantíssimo é o coeficiente C. O coeficiente C, pessoal, simplesmente é o ponto de intersecção, ó. O ponto C, que é o termo independente, é a intersecção com Y, certo? Então, você tem aqui, vamos supor aqui, não sei se essa equação vai dar exata, é só o que vem na mente, aqui só para a gente ilustrar. 4, vou botar aqui 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Isso daqui igual a zero. Aqui, vou botar aqui, fx. Então, o que vai acontecer aqui? Com cavidade para cima, porque o valor que acompanha x é positivo. Então, se eu tenho o valor de a maior do que zero, como foi explicado na outra parte, concavidade para cima. Então, ela vai ter a concavidade para cima. Eu vou observar se ela vai tocar dois pontos da equação do eixo de x através da minha fórmula de Bhaskara, que eu vou encontrar as raízes, e já sei, por obrigação, que ela tem que tocar aqui, ó, o eixo de y no ponto 3. Luciano, por que tem que tocar no ponto de y no número 3? Porque ele é meu termo independente, meu coeficiente C. Então, vamos supor que ela vai ter esse comportamento. Então, eu vou encontrar esse valor de 3, já é dado na questão. O valor de x é dado através da fórmula de Bhaskara. E esse ponto aqui, nesse caso de mínimo, é dado através dessa fórmula aqui. Certo? Então, essa parte é a parte introdutória. Agora, a gente vai para um próximo vídeo em que a gente vai falar com os exemplos.